E lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo, né, e também na descrição como você pode ser um membro do canal. Uma ótima noite e bom estar com vocês aqui de novo. Nós temos aqui visitas lá do Vivas, não é? Pessoal, seja muito bem-vindo. Quantos irmãos nós temos aqui que são de alguma outra igreja cristã ou espírita que está acompanhando-nos hoje, que não é adventista? Levante a mão para saber. Olha, temos vários aqui. Então sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos encerrar a série de quartas-feiras, como o pastor falou, 2 meses muito agradáveis, viu? Muito agradáveis mesmo, porque na minha vida, pastor, eu dei muito estudo bíblico, fiz muitas conferências e faziam anos que eu não fazia isso mais, né? Por causa das atividades, né? E poder fazer um pouquinho de novo foi agradável. Relembrei um pouco dos velhos tempos, né? Em que eu ensinava, já fiz conferência em tenda, né? Em igrejas, em salões, fiz algumas também. E fazia anos que eu não fazia isso aqui, então foi muito bom. Eu estou muito grato a Deus porque vocês vieram. E também porque pessoas no último sábado foram batizadas, disseram sim para Cristo. Isso aqui é o mais importante do nosso evangelismo, né, pastor? Que pessoas conheçam a Cristo assim como nós conhecemos. E sabe qual é que é a maravilha do evangelho para mim, amigos, entre outras coisas? É Deus usar pecadores, falhos, miseráveis para falar do evangelho a outros pecadores. Não parece uma coisa incoerente isso? Mas é assim que a lógica de Deus funciona. Sou um cara cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de problemas, né? Tenho tantas coisas para melhorar e vencer, mas Deus usa, mesmo assim, para falar para outros pecadores. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. A cruz de Cristo nos une e possibilita que nós ajudemos uns aos outros. Só a cruz pode fazer isso mesmo, né? Eu sou grato a Deus por isso. E sou grato a Deus porque você veio. E parabenizo a vocês, aqueles que foram batizados no sábado, né? Nós ficamos muito felizes com isso. Eu agradeço também a você, meu amigo pastor Ezequiel, por ter me convidado, viu? Para participar aqui. Foi uma honra, né? Muito grande para mim. Hoje, nesse último estudo que nós vamos fazer, quero também agradecer aos internautas que estão acompanhando e aos ouvintes da rádio Assim, por terem participado conosco dessas quartas-feiras. O último sermão, nosso último estudo dessas quartas-feiras, o título é Como Ser Realmente Próspero Segundo a Bíblia. Certa vez, quando eu trabalhava na escola bíblica da Novo Tempo, me ligou um irmão evangélico muito chateado. Ele me ligou, ele morava, na época Novo Tempo, já estava aqui em Jacareí, foi por 2005 que nós chegamos aqui, e este irmão lá do estado do Rio de Janeiro me ligou muito chateado, porque o pastor dele estava fazendo a seguinte oferta na igreja. Quem desse R$91 para ele leria o Salmo 91 na casa da pessoa, para abençoar a vida da pessoa. E esse irmão ficou muito chateado. O detalhe, queridos, é que a prosperidade bíblica, mesmo que envolva, sim, a prosperidade financeira, a prosperidade bíblica é muito mais do que isso. Na mensagem de hoje eu quero lhe mostrar que a prosperidade bíblica envolve dinheiro, e eu vou falar sobre isso, mas a prosperidade bíblica envolve muito mais. Na Bíblia, ser próspero é você desenvolver os 3 principais aspectos do seu ser. Na Bíblia, a prosperidade não aumenta só o dinheiro no bolso. Na Bíblia, a prosperidade desenvolve o ser humano nos seus aspectos físico, mental e espiritual. Ou seja, a prosperidade na Bíblia é muito mais que prosperidade financeira. É prosperidade da alma, é prosperidade do espírito, é prosperidade do corpo. E eu quero começar esse estudo lendo com você o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
versos 23 e 24. Vamos ler aqui juntos? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 23 e 24. Vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama, fará isso acontecer, pois ele é fiel. Aqui você percebe que Deus destaca 3 aspectos do nosso ser que precisam prosperar para que estejamos preparados para esta vida e para a volta de Cristo. Paulo diz que nós devemos ser tornados santos ou ser santificados em nosso espírito, em nossa alma e no nosso corpo. Primeiramente, Deus quer fazer prosperar o seu espírito. Como que Deus faz prosperar o seu espírito? O que é espírito? Na Bíblia, o termo espírito, e nós já estudamos aqui numa das lições, ele tem um significado primário de alento ou fôlego de vida, como diz Gênesis 2, verso 7. Porém, o termo tem várias nuances nas Escrituras e, obviamente, fôlego de vida é o significado primário, mas existem muitos outros significados. O termo espírito aqui em Tessalonicenses 5:23 se refere à nossa espiritualidade, se refere à nossa tendência de adorarmos algo ou alguém. É a parte nossa que nos faz transcender o nosso mundo. Paulo está dizendo que Deus quer fazer com que a sua espiritualidade, a sua natureza espiritual se torne próspera. Primeiro, isso é uma ação de Deus, que o texto fala que o Deus da paz vos torne santos em tudo, ou vos santifique em tudo. Primeiramente, é uma ação de Deus, essa santificação, essa transformação da natureza espiritual. Agora, existe também uma parte nossa em cuidarmos do Espírito. E como que nós cuidamos do Espírito? Por meio de 4 formas principais que eu destaquei aqui, existem muitas outras, obviamente. Primeiro, cuidamos da nossa natureza espiritual ou do Espírito nesse texto, quando confiamos em Deus. A confiança em Deus é um dos 8 remédios que existem na natureza. Estudos mostram que pessoas que confiam em Deus têm mais tempo de vida que aquelas que não confiam em Deus. Estudos demonstram que pessoas que oram, elas têm um sistema imunológico mais forte que as outras. Então você cuida do espírito, da sua espiritualidade quando você confia em Deus em meio aos problemas da vida. Quando você está numa crise, e mesmo que você não veja uma luz no fim do túnel, só o fato de você imaginar que essa luz está lá, mesmo que você não veja, você já está trazendo benefícios para o seu organismo e você está alimentando o seu espírito. Além de confiar em Deus, precisamos ler a Bíblia. Quando eu tive a maior crise de depressão de todas as que eu tive, com 25 anos de idade, eu lembro que o que me sustentou para eu poder buscar um tratamento medicamentoso e psicoterápico foi a Bíblia. Quando eu estava com 25 anos, eu perdi 15 quilos em 20 dias. E eu li o Novo Testamento todo em 20 dias. E aquilo me deu sustentação para depois eu buscar o tratamento psicoterápico e medicamentoso, sem os quais, obviamente, eu teria morrido. Então perceba, a leitura da Bíblia é fundamental
Mesmo quando você está com depressão ou desanimado com alguma coisa, você tem que separar um momento para ler a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus que vai alimentar o seu espírito e vai te dar sustentação na sua vida. Outra forma de cuidarmos do espírito é por meio do amor e cuidado para com o próximo. Nós alimentamos o espírito quando paramos de olhar só para o nosso próprio umbigo. Tiago 1,27 diz que a religião pura e sem mácula para Deus é ajudar os pobres e as viúvas em suas necessidades. Sabe por quê? Quando nós paramos para ver que há pessoas com problemas maiores até do que os nossos, nós nos tornamos mais gratos a Deus. E quando nós repartimos amor com as pessoas, mais amor recebemos dentro do nosso coração. Então, quando você cuida das pessoas, você está cuidando de você mesmo. Outra forma de cuidarmos do espírito é por meio da evangelização. Quando você aprende algo sobre a Bíblia e você reparte com as pessoas, você está alimentando o seu espírito. Vocês não viram falar que quem ensina é aquele que mais é beneficiado? Porque quanto mais você ensina, mais você aprende. O mesmo ocorre na evangelização. Quanto mais você fala de Deus, mais você fortalece a sua fé em Deus. Quanto mais você fala de Cristo, mais você fortalece o seu amor por Cristo. Então, muitos cristãos são mornos espiritualmente e têm uma frieza espiritual tremenda, porque eles não repartiram com as pessoas aquilo que Cristo fez na vida deles. E uma outra forma de você cuidar do espírito, e eu só falo especialmente para você que é um visitante, você precisa, para cuidar do espírito e fazer prosperar a sua natureza espiritual, você precisa ser batizado como Jesus foi batizado. Você sabe como que Jesus foi batizado? Abra sua Bíblia em Mateus 3, 16 e 17. É muito importante, amigo visitante, você que está aqui e você que está acompanhando pela internet ou pelo rádio, confiar em Deus, ler e estudar a Bíblia, amar e cuidar do próximo, inclusive por meio da evangelização, mas também é fundamental você ser batizado como Jesus foi batizado. Senão o seu cuidado para com o seu espírito está incompleto. E eu vou lhe explicar o porquê. Primeiro, como que Jesus foi batizado? Em Mateus 3, 16 e 17 diz assim: depois do batismo, enquanto Jesus saía das águas, o céu se abriu. Veja, se ele saiu das águas, ele estava aonde? Dentro das águas. Não existe na Bíblia batismo por aspersão. Eu não tenho dúvida alguma da sinceridade e da devoção dos nossos irmãos católicos, mas eu tenho que garantir para você, o batismo na Igreja Católica não é o batismo bíblico. Porque quando Jesus foi batizado, ele saiu da água, não foi jogado um pouquinho de água, ele saiu da água. Até porque a palavra batismo, do grego baptizo, significa mergulhar, afundar. Então o próprio significado do termo, ele já demonstra como que deve ser feito o batismo. E diz assim: o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Além de Cristo ter sido batizado nas águas, as 3 pessoas da Trindade participaram do batismo de Cristo. Se você um dia foi batizado só em nome de Jesus, o seu batismo não é o batismo bíblico. O batismo bíblico é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Porque 3 pessoas divinas estiveram presentes no batismo de Cristo. E se as 3 pessoas estiveram no batismo de Cristo, tem que estar no seu também. É muito importante que você seja batizado, por quê? Para a prosperidade do seu espírito. Primeiro, para você ser salvo, demonstrando fé em Cristo. Veja, o batismo não é um passaporte para o céu. O passaporte para o céu é Cristo. Ele fala em João 14,6 o seguinte:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o batismo não é o passaporte para o céu, o passaporte para o céu é Cristo. Agora, o batismo é uma forma de você dizer publicamente para os anjos e para o universo o seguinte: eu amo a Cristo. O batismo é uma demonstração externa de uma mudança interna dentro de você. E quando você se batiza, você recebe 2 principais presentes do Espírito Santo. Esses 2 principais presentes estão em Atos 2, 37 e 38. Quando um grupo de pessoas ouviu a pregação de Pedro, eles perguntaram para Pedro e para os apóstolos o seguinte: olha, diante de tudo isso que você está dizendo, o que nós vamos fazer agora? E aí no verso 38, respondeu Pedro: vocês devem se arrepender para perdão dos pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Quando você é batizado como Cristo foi, você recebe uma companhia mais íntima do Espírito Santo. E como consequência da sua fé em Jesus, você recebe perdão dos pecados. E essa companhia constante do Espírito Santo vai ajudar você a seguir a sua vida até a volta de Cristo. Você vai ter falhas, mas agora você tem alguém para lhe ajudar a levantar quando você tiver falhas. Você vai cometer erros, mas você tem alguém disponível a lhe perdoar e purificar a sua vida. O batismo é uma forma de você dizer assim: Cristo, eu lhe aceito como Salvador e eu quero receber esse presente que é o Espírito Santo na minha vida. Por isso, amigo visitante, até o final da mensagem de hoje, você não pode sair daqui sem dizer um sim para Cristo e sem dizer um sim para o batismo de Cristo. Você não vai se batizar, obviamente, hoje, nem amanhã, mas você tem que tomar uma decisão, porque o Espírito Santo vai falar no seu coração o momento certo de você efetivar essa sua união com Cristo. Você não pode sair daqui perdido hoje. E uma das formas de você não sair perdido daqui hoje é você dizer um sim para Cristo e decidir ser batizado para você permitir que Deus faça prosperar o teu espírito. Outra coisa, além de Deus querer fazer prosperar o nosso espírito, a Bíblia diz que Deus quer fazer prosperar a nossa alma. A palavra alma também, assim como a palavra espírito, tem um significado primário, em Gênesis 2:7, que é pessoa viva, ou alma vivente. Porém, é um termo que também apresenta muitas nuances e várias possibilidades de tradução. Na Bíblia, alma ou espírito nunca é uma referência a uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo, mas é a pessoa viva. Por exemplo, em Gênesis 2:7, texto que nós estudamos aqui numa das noites, diz assim: o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, esse é o significado primário de espírito, alento ou fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente, ou ser vivente. Só que nesse texto de Tessalonicenses 5:23, quando diz que Deus santifique o vosso espírito e a vossa alma, alma aqui tem um outro significado. Enquanto que espírito em Tessalonicenses se refere à nossa espiritualidade, à nossa natureza espiritual, alma se refere à mente como a sede das emoções. Então Paulo está dizendo que Deus quer fazer prosperar a sua espiritualidade, a sua natureza espiritual, e Deus quer fazer prosperar a sua mente. Você está vendo que o que muitos teólogos da prosperidade enfatizam não é bíblico? Eu vou mostrar para você que a Bíblia é a favor de você ter dinheiro, sim, mas a ênfase da Bíblia é numa prosperidade muito mais abrangente, que envolve também a prosperidade, o desenvolvimento da mente e o preparo dela para a volta de Cristo.
E como que nós cuidamos da mente? Primeiro, e aqui entra de novo, leitura da Bíblia. Como eu falei para vocês, foi a leitura da Bíblia que me deu sustentação para depois eu buscar um tratamento para a depressão. Então, sem leitura da Bíblia, você está perdendo uma oportunidade riquíssima de cuidar da sua mente e de desenvolvê-la. Eu, até os meus 17 anos, quando eu me converti, eu não gostava, irmãos, de ler nem gibi. Eu só lia notícia de esporte e notícia do Grêmio. E leio notícia do Grêmio até hoje, é óbvio, não é? Mas naquela época era só isso que eu lia. E mais nada. Depois, irmãos, da conversão, para vocês verem o que a Bíblia faz na mente do camarada. Graças a Deus, irmãos, é raro uma semana que eu não leia pelo menos 2 livros. E às vezes eu já li até mais. Então veja o que a Bíblia faz. A Bíblia pega um analfabeto ou um analfabeto funcional e transforma a mente do cara. E aprendi a gostar de outras leituras também por causa deste livro precioso. Então não tem como você cuidar bem da tua mente se você não ler a palavra de Deus. Segundo ponto, você cuida da sua alma, da sua mente com a oração. Como eu falei também antes, pessoas que oram, elas têm um sistema imunitário mais forte que as outras pessoas. Então, ore. Não importa como você está. Deitado, sentado, caminhando, com roupa, sem roupa, isso para Deus é indiferente. Se você está nos seus momentos de intimidade, converse com Deus. Agora, não faça aquela oração hipócrita. Faça uma oração sincera. Não tente mascarar para Deus o que você é no íntimo, porque Ele não pode te ajudar. Ele não pode. Ele só ajuda realmente quem quer ser ajudado. E para isso, tira as máscaras. Terceiro ponto, você cuida da mente quando você faz o diálogo com o eu. Você já ouviu falar sobre isso? É uma pena que nós tenhamos que aprender sobre isso só em psicoterapia. Eu aprendi isso em psicoterapia, mas isso é algo que deveria fazer parte do currículo escolar desde que você é criança. Mas como o diabo mete-se em tudo e meteu também no sistema educacional do mundo inteiro, então você nunca aprende sobre inteligência espiritual e nem sobre a importância do diálogo com o eu. O diálogo com o eu é uma forma de você administrar as suas próprias emoções e até de você imprimir valores dentro de você, mas eu não vou falar sobre isso agora. Por exemplo, Davi fazia isso. No Salmo 42, você percebe em vários versos Davi fazendo uma pergunta para ele mesmo, assim, ó: por que está aflita, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele e Deus meu. Ou seja, esse diálogo com o eu ajuda a você a acalmar a você mesmo. E se a sua criança interna é ferida pela negligência dos seus pais, esse diálogo interno pode acalmar a sua criança interna. Então experimenta conversar com você mesmo para entender o que está acontecendo e você vai ver que você vai trazer um alívio para você mesmo. Além do diálogo interno, cuidamos da alma quando perdoamos a nós mesmos. Você tem que aprender a se perdoar. Eu sei que não é fácil. Especialmente quando cometemos um erro grave ou quando temos baixa autoestima, perdoar-se não é fácil, mas isso é muito, muito, muito importante. Porque se você não se perdoa, como é que você vai querer perdoar outras pessoas? Se você não é preparado para perdoar o seu melhor amigo humano, que é você mesmo, como que você vai perdoar um outro amigo? Então você tem que aprender a se perdoar. Você tem que aprender a olhar não mais para os seus defeitos, mas olhar para o autor e consumador da sua fé. O que diz Hebreus 12, 2? Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo. Você não pode focar em você mesmo. Quando você foca em você mesmo, você está lascado. Então olhe mais para a cruz. Olhe mais para Jesus. E à luz da cruz, diga para você mesmo: realmente eu cometi um erro, mas a cruz é maior do que os meus pecados.
Deus é maior que os meus defeitos. Então aprenda a se perdoar. E, consequentemente, você precisa também aprender a perdoar os outros. Perdoar não é esquecer. Alguns dizem assim, né? Quem perdoa esquece. Mentira, isso não existe. A não ser que você faça uma lavagem cerebral. Não existe isso. O perdão bíblico não é esquecer, mas o perdão bíblico é uma disposição de você não levantar mais a questão. Como que acontece o perdão bíblico? Talvez a pessoa nem mereça o seu perdão, você pode dizer assim. Ela realmente pode não merecer, mas você não merece ficar doente. É mais do que comprovado que quem não perdoa, o seu sistema imunológico enfraquece e aumentam as possibilidades de problemas cardiovasculares e até de câncer. É por isso que dizem que o não perdoar é um copo de veneno que você prepara para você mesmo. Muitas vezes você está todo magoado, irritado, chateado com o outro não está nem aí e você está se envenenando. Que tipo de sabedoria é essa? Você tem que pedir ajuda a Deus e tomar uma decisão. Mesmo sem vontade, eu vou perdoar porque eu amo a minha saúde, porque Deus assim me pede. Ah, Leandro, mas eu não sinto vontade. Não é questão de vontade, não se preocupe com isso. Você não tem que sentir vontade. O perdão bíblico é como uma cicatriz. Quantos de vocês aqui têm uma cicatriz no corpo? Quando você olha para a cicatriz, você lembra como aconteceu a cicatriz ou não lembra? Você lembra. Agora eu pergunto, você ainda sente a dor que você sentia? Não, é assim o perdão bíblico. Você vai olhar para a pessoa, você vai lembrar o que ela te fez. Mas aí vai chegar um momento que, como você decidiu e você contou com a ajuda do Espírito Santo, você vai olhar, vai lembrar, mas não vai sentir mais dor. Se você fizer isso, você vai ter muita saúde emocional. E a outra dica que eu dou para cuidar da mente, psicoterapia. Eu vou dizer para você, se você acha que psicólogo é para louco, louco é você que pensa isso. E é um tapado ainda por cima. Tem mais essa. Desculpe a franqueza, mas é uma pessoa muito tapada. Né? Por quê? Eu não sei se você sabe, né? Mas a Bíblia apresenta uma visão holística do ser humano. O que é uma visão holística? Que não há separação entre mente, corpo e espírito. Né? E é o que nós estamos vendo aqui. Prosperidade na Bíblia envolve mente, corpo e espírito. Quando você diz assim, eu estou gripado, eu estou com dor, e você vai no médico, você está certo, porque você está cuidando do quê? A dor física ou a doença, ela é um sintoma de que alguma coisa não está bem no seu corpo. Mas aí quando você tem um problema da mente, não, eu não posso ir porque isso é coisa de louco. Você está pensando como um pagão. É para o grego, paganismo grego, que existe que a alma é superior ao corpo. Eu não sei como é que um cristão pode pensar numa coisa dessa. Na Bíblia, aquilo que influencia a mente influencia o corpo, o que influencia o corpo influencia a mente. E eu não sei se você sabe, mas a psicologia fala, e Ellen White já falou isso no Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, que 90% das doenças começam na mente. Se 90% das doenças começam na mente, não seria mais fácil você atuar na origem do problema? Do que só ficar cuidando do sintoma? Ou melhor, não seria mais inteligente? Então tire isso da sua vida. Psicólogo é para louco. De louco todo mundo tem um pouco. Vai me dizer que aqui tem alguém 100% normal aqui dentro. Me engana que eu gosto. Não existe. O que acontece é que uns são menos loucos do que outros, simplesmente assim. Eu sei que eu não bato bem da cabeça. Mas eu estou aqui. Então você precisa aprender a cuidar da sua alma, da sua mente. Porque quando você faz psicoterapia, entre muitos benefícios, certos caminhos neurais
desenvolvidos na sua vida e que fizeram você agir e pensar de uma maneira errada que te trouxe doença, vão mudando por meio da psicoterapia. Ok? Então, faça psicoterapia. E a outra dica, a atividade física. É impossível ter uma mente saudável e uma espiritualidade saudável com Deus sem exercício físico. Tem uma citação da senhora Ellen White também, que ela diz de forma muito clara, no Mente, Caráter, Personalidade, que é impossível nós termos domínio próprio sem atividade física. Não tem como. Não tem como. Em qualquer aspecto da vida. E uma coisa interessante, não sei se você sabia, Ellen White fala muito contra o regime carne. Mas em nenhum momento ela diz, porque a Bíblia não o diz, que comer carne é pecado. Mas no Conselho sobre Saúde ela diz que não fazer atividade física é pecado. Você sabia disso? É muito importante ser vegetariano, mas se você for vegetariano sedentário, eu vou te dar uma informação. Um fumante está melhor do que você. Porque a pesquisa científica mostra que fumantes que fazem atividade física têm mais tempo de vida que vegetariano sedentário. E aí? Não tem como? Você tem que ser vegetariano? É óbvio. No seu tempo, quando você conseguir isso, vai ser uma bênção para a sua vida. Os vegetarianos vivem mais, não há dúvida. Mas, se você não fizer atividade física, o seu vegetarianismo vai te ajudar bem pouco. É fundamental a atividade física. Até para que endorfinas sejam produzidas no organismo e você possa ter mais alegria de viver. Para finalizar, quase finalizando, além de cuidar do espírito e cuidar da alma, Deus quer cuidar do corpo. O corpo, obviamente, se refere ao aspecto físico. E como cuidamos do corpo? Eu não vou dar aqui dicas para vocês, muitas dicas, vou dar umas coisas muito básicas. Você que é visitante, você que está assistindo e ouvindo pelo rádio, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma mensagem riquíssima de saúde, você pode ouvir, até mesmo pregadores nossos aqui no Jardim América falam disso de forma muito mais detalhada do que eu, que vão poder lhe ajudar. Mas eu queria dar umas dicas breves aqui, porque o que o texto diz no início que nós lemos? Que Deus quer que todos os aspectos do nosso ser sejam santificados, não é? Espírito, nossa natureza espiritual, nossa alma, a nossa mente, sede das emoções e também o corpo. Cuidamos do corpo primeiro por meio de uma boa alimentação. Uma boa alimentação envolve nos abstermos daquilo que é prejudicial e usarmos com moderação aquilo que é bom. Isso não é muito simples para todos, porque depende muito também do ambiente no qual você foi criado. E alguns vão demorar mais tempo do que outros para melhorar em alguns aspectos. Por exemplo, para minha esposa não é tentador nem uma vírgula refrigerantes. Minha esposa nunca tomou refrigerantes. Ela não gosta de refrigerante. Agora, para mim é um problema, porque desde criança eu fui criado dentro de um bar e não bebia bebida alcoólica, que já é uma coisa, né? Nem fumei, nem baseado, nada. Fiz outras coisas erradas, mas isso não fiz, graças a Deus. Então eu chegava ali dentro do bar do meu avô, jogava a sinuca o dia inteiro e tomava refrigerante. Aí tu vai dizer que é fácil para mim parar com refrigerante? Não é fácil. Graças a Deus já consegui diminuir, uso aí uma vez na semana ou a cada 15 dias. Quero chegar um dia em que eu não use mais esse veneno, porque é um veneno. Entendeu? Agora veja, muito dos seus hábitos alimentares são construídos na sua infância. Então eu estou te dizendo isso porque busque ajuda em Deus para você exercer o domínio próprio e não julgue o prato dos outros, porque cada um tem que cuidar da sua própria vida. Não é? Além da boa alimentação, atividade física regular, que eu já falei,
água por dentro e por fora. Você tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia para que o seu organismo funcione, senão o seu cérebro não funcionará direito, todas as reações químicas do organismo não funcionam direito sem água, não tem como. Se você não fizer isso, você está judiando do seu organismo. E uma outra dica, massagens relaxantes. Você sabia que a massagem relaxante é muito bom também para a mente? Uma vez a minha psiquiatra me disse que é assim que quando nós massageamos o corpo, massageamos também a mente. Então é um investimento, especialmente quem tem problema de ansiedade, né? É uma coisa que vai poder te ajudar bastante. Agora, para finalizar, além de Deus querer fazer prosperar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, Deus também quer que você tenha dinheiro. Eu não poderia terminar de falar sobre prosperidade à luz da Bíblia sem falar sobre isso. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia ela não é contra o dinheiro. Ela é contra o uso errado do dinheiro. Sobre o uso errado do dinheiro, por exemplo, eu quero ler com você 2 textos. Primeiro, Mateus 6, 21. No contexto, Cristo adverte contra o acumular riquezas. Veja, ele não é contra ter riquezas, é contra acumular riquezas. E depois nós vamos ver outros textos. E no verso 21 ele fala assim: onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. O problema não é o dinheiro, mas é a maneira como você se relaciona com o dinheiro. Muitas pessoas colocam o coração no dinheiro e não em Jesus. E aqui está o problema maior. Deus não quer que os seus filhos sejam miseráveis. Agora, Deus não quer que os seus filhos ponham o coração naquilo que é passageiro. Um outro texto importante para lermos é Eclesiastes, capítulo 5, verso 10. Você vai ver aqui também que o problema não é você querer ter dinheiro, é você amar o dinheiro mais do que você deveria. É você colocar o dinheiro num patamar ou num lugar onde só Deus pode estar. E depois a sua família, as pessoas que você ama. E Eclesiastes 5,10 diz assim: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver deste modo. A Bíblia não é contra o dinheiro, ela é contra você se relacionar de uma maneira indevida com o dinheiro, colocando o seu coração nele e fazendo dele a sua principal prioridade. Vamos ver aqui alguns textos que mostram o plano de Deus para o seu povo não ser miserável. O primeiro, Deuteronômio 11, 13 e 14. Deuteronômio 11, 13 e 14. Você está vendo que nesse sermão nós estamos abordando a prosperidade bíblica de uma forma muito mais ampla. Envolve dinheiro, envolve, mas envolve muito mais coisas. Deuteronômio 11, 13 e 14. Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor seu Deus, e servirem a Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma, Ele mandará as chuvas na estação apropriada, as chuvas de outono e de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam vinho e azeite. Ele dará bons pastos para seus animais, e vocês terão alimento com fartura. Deus quer abençoar você. Deus não quer que você tenha que trabalhar hoje para pagar o que você comeu ontem. Outro texto, capítulo 28 de Deuteronômio, só que o verso 13. Veja a prosperidade bíblica num contexto amplo de salvação, de transformação,
de preparo para a volta de Cristo, de desenvolvimento de todo o ser. Tá? Deuteronômio 28, 13. Se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Isso é prosperidade ou não é? É. Só que num contexto amplo de salvação, de transformação. Outro texto, capítulo 30 de Deuteronômio ainda, versos 9 e 10. O Senhor seu Deus lhes dará sucesso em tudo o que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos, e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor seu Deus se alegrará em vocês, se lhe obedecerem e cumprir os mandamentos e decretos escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Você percebe que Deus promete prosperidade para aquele que obedece seus mandamentos? Veja como o que Ellen White escreveu no livro Conselhos sobre Mordomia, páginas 148 e depois páginas 138 e 139. Olha que interessante. O desejo de acumular riquezas é um sentimento inato de nossa natureza, nela implantado por nosso Pai Celestial para fins nobres. A Bíblia não condena o rico porque é rico, não declara que a aquisição de riqueza é pecado, tampouco diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Pelo contrário, declaram as Escrituras que é Deus quem dá poder para adquirir riqueza. E essa capacidade é um precioso talento, uma vez que seja consagrada a Deus e empregada no avanço de sua obra, de sua causa. A Bíblia não condena o gênio ou a arte, pois eles procedem da sabedoria que Deus dá. Não podemos tornar o coração mais puro ou mais santo, cobrindo o corpo de cilício, ou privando o lar de tudo o que proporcione conforto, gosto ou conveniência. Ensinam as Escrituras que a riqueza só é uma posse perigosa quando posta em competição com os tesouros imortais. É quando o que é terreno e temporal absorve os pensamentos, as afeições, a devoção que Deus requer, que se torna uma cilada. E aí ela segue falando dessa questão da riqueza. Então veja, o problema não é o dinheiro. O problema é o que você faz com o dinheiro. Eu li uma vez um livro de Ben Zruel, um livro muito interessante. E ele deixou uma frase ali que me impactou muito. Ele diz o seguinte: o dinheiro não muda as pessoas. Ele só potencializa aquilo que as pessoas já são. O que isso significa? Se você é um avarento, o dinheiro te deixa mais avarento. Se você é um ladrão, o dinheiro torna você mais ladrão. Se você é arrogante, o dinheiro torna você mais arrogante. Ele só potencializa o que é. Agora, se você é bondoso, o dinheiro te dá mais possibilidades de ser bondoso. Se você é generoso, o dinheiro torna você mais generoso ainda. O dinheiro não muda ninguém. Ele potencializa aquilo que você já é.